10 horas com 11 minutos, manhã de sexta-feira, 22 de abril. Na próxima segunda-feira passam 42 anos sobre o 25 de abril, por isso mesmo hoje vou conversar com alguém que esteve por dentro dessa data. Manuel Bacelar Begonha tinha 31 anos quando, 25 de abril de 1974, era primeiro-tenente das escolas da Armada de Vila Franca de Xira, pertenceu ao movimento das Forças Armadas, hoje é capitão de Mar e Guerra na Reforma, tem 73 anos, editou livros como A Viagem da Corveta e Quinta Divisão do MFA, é presidente da Associação Conquistas da Revolução. Muito bom dia, Sr. Capitão. Bom dia. É um prazer tê-lo nesta manhã na Horizonte FM e falarmos de um período tão caro ao povo português. Para mim também, e agradeço o convite, então estou disposto a continuar a luta. Senhor Capitão, podia começar por perguntar-lhe onde estava no 25 de Abril, mas para si o seu 25 de Abril terá começado a 16 de Março nas escolas da Armada em Vila Franca de Xira. Sim, foi a causa mais próxima, mas efetivamente, sendo eu oficial de Marinha, a Marinha por tradição já desenvolvia uma organização e um princípio de luta desde 1986. Reuníamos nos sítios mais diversos, em Mansardes e não sei o quê, desde a Escola Naval. E tínhamos um clube, que era o Clube Militar Naval, que reunia periodicamente e... eu enganei, não era em 86, é 68. Onde o espírito democrático e de crítica à situação vigente já se fazia sentir. Portanto, eu, como jovem cadete e depois como oficial, é evidente que fui permeável a todas essas alterações. Na proximidade do 25 de Abril, efetivamente, numa situação um bocado confusa, porque o MFA tinha delegados em todas as unidades, houve uma informação que era necessário travar a coluna que vinha das Caldas. E para que isso não resultasse, e nós não sabíamos exatamente o que é que o comandante da escola, do grupo número 1 de escolas da Armada, pensava, foi dada a ordem para deter o comandante. De maneira que um grupo de oficiais, em que eu me incluía, e um outro oficial que teve uma importância muito grande e que eu não quero deixar de ressaltar a sua figura, que era o Dr. Ramiro Correia, que estava nessa altura em Vila Franca. Fomos então prender o comandante, que mais tarde, que era o capitão de Mar e Guerra Almeida Dessa, veio a ser um homem que esteve na Guiné e depois como representante do MFA e do governo em Cabo Verde. Portanto, estas histórias têm sempre algumas situações confusas, mas as coisas correram bem e não sem consequências para nenhum dos lados. Portanto, essa história de 16 de Março. Depois, o período que segue desse 16 de Março até ao 25 de Abril, como é que o viveu? Vivemos numa atividade muito intensa, porque devemos reconhecer que a Marinha, devido à sua dimensão, tinha um papel menos relevante neste aspecto operacional. Portanto, seria o Exército que tinha, em termos de decisão operacional, a liderança. E, portanto, a primeira questão era evitar erros como os que se cometeram em 16 de Março, acertar com os movimentos que se viviam na Guiné, que se pode dizer que o movimento das Forças Armadas teve a sua origem na Guiné, e acertar num dia que as coisas corressem bem e que o plano operacional fosse bem executado, e essas coisas acabaram por se concretizar, e julgo que o 25 de Abril foi uma data muito importante em que as coisas correram bem e que felizmente se tornou a Revolução dos Cravos e não houve, à parte daquela história triste da tomada da PIDE, mortos, nem feridos, nem uma grande turbulência que se ficou em Portugal depois disso. Para quem participou por dentro num movimento que restaurou a liberdade ao povo português, como é que foi levar a cabo aquele momento de rendição no Carmo? Foi um momento decisivo, porque a aceitação de Marcelo Caetano de se render ao então General Spínola marcou efetivamente a queda de um regime.
E também convém não esquecer o papel decisivo e de coragem que, mais uma vez, no então capitão Salgueiro Maia deu provas ao conseguir diplomaticamente e com muita inteligência resolver o problema que estava ali a poder constituir um perigo no Largo do Carmo. Mas o seu papel não para no 25 de Abril, porque depois tem iniciativas no pós-25 de Abril. Exatamente, porque podemos dividir a Revolução Portuguesa pelo menos em 3 fases. Portanto, a primeira e decisiva foi o golpe militar, mas a segunda é a Revolução. E quando o povo toma consciência que está livre para poder dar asa aos seus anseios e se libertar de uma ditadura de 40 anos, começa verdadeiramente a Revolução. E então eu fui colocado na 5ª Divisão do Estado-Maior-General das Forças Armadas, onde tínhamos como por missão divulgar o programa do MFA, porque o MFA tinha um programa e normalmente quando há um golpe militar as pessoas tendem a associar esses golpes a um golpe de direita. E portanto seria estranho que os militares que na véspera aparentemente defendiam o regime e estavam em guerra nas colónias tivessem a fazer um golpe, uma revolução do sentido contrário. Uhum. Portanto, a função fundamental da 5ª Divisão e da Comissão Dinamizadora Central, que foi um órgão que se constituiu no âmbito da 5ª Divisão, foi ir para o terreno e explicar ao nosso povo o que era o programa das Forças Armadas, qual era a intenção das Forças Armadas e o que é que se esperava daí para a frente. Portanto, logo desde dessa altura até outubro, quando foi possível sair para o terreno, porque até outubro o general Spínola, que estava no poder, não concordava que os militares saíssem dos quartéis. Foi uma epopeia que durou 500 dias e que nos levou bastante longe na altura. Qual é que foi a importância dos militares na gestão de euforia, vamos lá, do povo quando da libertação? Tiveram bastante importância, mas havia situações de manifestações em unidades industriais, no campo, em unidades fabris, onde não foi possível fazer mais do que uma arbitragem, porque a força e a movimentação das massas populares nessa altura era tal que era difícil dizer que as Forças Armadas estavam a ter capacidade de controle. As Forças Armadas acompanharam a Revolução e a Revolução associou-se às Forças Armadas. Portanto, daí a ligação MFA-Povo, que foi o fator decisivo para o andamento da nossa Revolução. Tem alguma história que nos possa contar dessa altura? Alguma história que tenha ficado gravado para o futuro? Olha, tenho várias histórias de sítios onde nós passámos. Estou a falar nas campanhas de dinamização no Norte, porque nós iniciámos as campanhas pelo Norte com a Operação Nortada, porque havia também o receio, em virtude do Pacto Ibérico estar ainda em vigor, que os espanhóis se lembrassem de entrar por aí dentro, como a ala dura de Franco pretendia, só que Franco entendeu que a melhor maneira de resolver o problema era pela via interna, pela divisão interna, aquilo que veio a ocorrer. Portanto, nós fizemos uma primeira campanha no Norte e essa campanha teve situações muito interessantes. Eu lembro-me, por exemplo, em Mursa, em que as mulheres no Norte, naquela altura, funcionava uma espécie de um matriarcado e quando nós fizíamos as sessões de esclarecimento, os homens intimidavam-se e não queriam falar. E as mulheres diziam: vocês andavam sempre a refilar e agora não são capazes de falar. E, portanto, viu-se uma enorme força e influência que as mulheres tinham naquele processo. Noutros casos, havia a influência da Igreja, porque havia uma Igreja, sem dúvida, progressista, mas maioritariamente era muito reacionária. E, portanto, a figura do padre era uma figura muito importante, embora, quando nós fomos para as campanhas, falássemos sempre com os bispos das várias regiões. No Norte falámos com o Ferreira Gomes e sabia-se perfeitamente que nós íamos para o terreno e o que se iria passar.
Mas dentro de certas aldeias, e numa delas, a confrontação entre o pessoal que estava com o padre e o que não estava era tal que eu lembro-me que numa sala eu tive que dizer: opa, de um lado, vamos fazer uma linha imaginária ao meio da sala. De um lado está o que está de acordo com o seu padre, do outro lado está o que não está. E fez-se uma divisão completa com uma linha imaginária de 1 metro, e nós fizemos uma intervenção e apelámos às pessoas que o 25 de Abril não era para as pessoas estarem divididas, e principalmente nas terras tão pequenas, e que, portanto, tínhamos um futuro em conjunto para erigir. E o que é facto é que houve uma grande confraternização e as coisas correram muito bem. Mas sessões deste género houve muitas e coisas extraordinárias que aconteceram no campo. Outra coisa que eu me lembro é que nessas campanhas também havia uma parte de animação cultural. Portanto, houve muita gente em Portugal que nunca tinha visto teatro, nem bandas, nem orquestras, nem balé. Nós levámos tudo. E, portanto, a iniciar cada campanha havia, por exemplo, uma peça de teatro. Eu lembro que nós fomos com a Comuna e com o João Mota, e montava-se um palco e eles caracterizavam-se, os atores, no palco, e estávamos aldeias em peso a assistir, e era um deslumbramento, porque a dada altura também tinham que ir as crianças, e os miúdos começavam a chorar ou comportavam-se como miúdos, e os pais ficavam aflitos e envergonhados. Eu lembro perfeitamente dos atores dizerem: não se preocupem, isto faz parte e tal. E conseguiu-se criar uma empatia, uma situação verdadeiramente extraordinária em povoações que tinham sido alertadas que os militares iam lá para lhes roubar os crucifixos, para levar os filhos para escolas onde eles nunca mais viam os filhos. Portanto, tinha havido anteriormente uma enorme intoxicação sobre aquilo que eram os militares. Mas eu penso que as coisas acabaram por correr bastante bem, embora, por vezes, também, quando as coisas aparentemente não correriam bem, o padre não foi nem uma ou duas vezes que mandava tocar os sinos a rebate. Senhor Capitão, são histórias dessas que certamente serão muitas mais aquelas que guardou para si das muitas viagens que fez. Em 2013, junho de 2013, disse junto à campa de Vasco Gonçalves que com ele vivemos a única época da nossa história moderna em que as pessoas acreditaram que seria possível mudar a vida pelas suas próprias mãos, e com ele Portugal incitou uma política patriótica e defesa da dignidade do homem. É absolutamente verdade. Não devemos, e foi por essa razão que nós constituímos a Associação Conquistas da Revolução, esquecer a figura e a obra do general Vasco Gonçalves, que, apesar de ter sido objeto de tantos ataques e tantas tentativas de o minimizar, foi um homem absolutamente fundamental para Portugal. Era um homem extraordinário a quem os portugueses de facto ficaram a dever os momentos mais felizes que até aí viviam. Eu lembro-me de algumas pessoas virem ter connosco e dizer: Sr. Comandante, foi devido a este homem que eu pela primeira vez comi um bife. E isso aconteceu a muita gente em Portugal. Portanto, eu não posso deixar de realçar a figura e a obra do general Vasco Gonçalves. Sr. Capitão, aproveito a deixa aí de ter falado da associação e aproveitava para saber, para que nos explicasse o que é a Associação Conquistas da Revolução, à qual o senhor preside. Portanto, após a morte do general Vasco Gonçalves, foi feita na aula magna uma homenagem no primeiro ano da sua morte. Ficou logo mais ou menos em pé que se criasse uma associação que se chamaria a Associação Vasco Gonçalves. Por razões várias não foi possível concretizar de imediato, mas em 2011 conseguiu-se reunir uma comissão instaladora para dar início, portanto, à Associação Vasco Gonçalves. Mas entendeu-se a dada altura que talvez fosse mais conveniente não utilizar esse nome da associação, e acabou por se vir a chamar Associação Conquistas da Revolução. Portanto, como o próprio nome indica, o objetivo da associação é, em primeiro lugar, defender as conquistas da Revolução, e em segundo lugar, ou não necessariamente por esta ordem, não deixar esquecer Vasco Gonçalves, fazer tudo para divulgar o seu pensamento e a sua obra, porque nós sabemos, e eu defendo, e por isso tenho até escrito alguns livros,
que compete a esta geração não deixar esquecer e branquear a história. Porque se não somos nós que vivemos os acontecimentos, que combatemos pela sobrevivência destes ideais, os historiadores futuros irão deturpar, irão escamotear e branquear todas estas coisas. E há situações que nós entendemos que devem ficar na história. E uma delas são as conquistas da Revolução, que estão plasmadas na nossa Constituição, e por isso defendemos intransigentemente a Constituição e defendemos aquilo que nós pensamos ser importante, que não se esqueça a figura de Vasco Gonçalves. Não acha que no ensino esta época da história portuguesa está agora um pouco mais apagada? Esteve pior. Nós também, mais na altura do 25 de Abril, temos muitos convites para ir às escolas para falar com os jovens sobre aquilo que aconteceu. E já há escolas cujos professores se preocupam em relatar, dentro da parte da história moderna, o que foi o 25 de Abril. E notamos realmente que de há 3 ou 4 anos para cá já há mais informação, mas muito insuficiente, porque nós também temos atividade nas universidades e onde por vezes se nota uma ignorância sobre assuntos fundamentais preocupante é ao nível dos jovens. E, portanto, nós temos um esforço muito grande para chegar aos jovens. Ainda agora vamos ter uma iniciativa na Faculdade de Letras e penso que mesmo que os livros que nós temos escrito têm tido muito êxito junto às camadas jovens, principalmente naquelas áreas que se preocupam com a história. Portanto, há muito ainda por fazer, mas o panorama não é tão desolador como era aqui há uns anos atrás. Para os jovens é um bocadinho, para aqueles que quase que já nasceram com o computador, com a internet, explicar-lhes o que era Portugal a 24 de Abril de 74, imagino eu que não seja fácil. Não é fácil. Tem que se ter a capacidade de criar uma situação, dizer aos miúdos, olha, pá, se fosse aqui há uns tempos, tanta gente junta, era uma concentração que era proibido, vocês iam presos. Não tinham senão um canal de televisão. Os jornais tinham uma máquina que se chamava a censura, que censurava e vocês não viam nada. Se a vossa mãe quisesse ir para o estrangeiro, tinha que pedir autorização ao vosso pai. Se o vosso pai quisesse casar, a vossa mãe tinha que ser informada pelo farmacêutico ou pela mercearia do local se tinha bom comportamento. Portanto, havia uma série de situações tão humilhantes e tão extraordinárias que os miúdos a dada altura começam a perceber o que era uma sociedade onde não havia informação, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão, não havia 13º mês, não havia Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, eram tantas coisas espantosas que, evidentemente, e disse bem, as pessoas que já vivem neste sistema dificilmente concebem o que seria um Portugal nessa época. E qual é o papel da Associação na divulgação dos ideais de Abril? Olha, nós temos vários meios de atingir esse fim. Temos um blog, temos uma folha de informação que distribuímos a muita gente e publicámos 2 livros, Vasco Nome de Abril e As Conquistas da Revolução, onde concentramos tudo aquilo que foram conquistas da Revolução a partir do que foi publicado no Diário da República. E temos andado pelo país a fazer o lançamento desses livros em vários locais e a partir daí entrar em contacto com as pessoas e esclarecer e falar, e tem tido muito boa receptividade. E as conquistas de Abril têm-se perdido ao longo dos tempos ou não? As conquistas de Abril, felizmente, e honra aos deputados constituintes, foram consignadas na Constituição. Já foi 7 revisões, mas neste momento o fundamental subsiste. Por isso, nós empenhamos-nos bastante e apelamos ao povo português para não esquecer a importância da Constituição, porque é uma Constituição moderna, bela, democrática e que é contra a guerra, contra os conflitos, contra a intervenção militar estrangeira indevida e tem ainda contém em si a proteção social, económica e tudo aquilo que resultou do 25 de Abril. Portanto, o que nos resta hoje, embora os dias de hoje sejam mais favoráveis do que eram no governo anterior e na presidência da República anterior, é defender intransigentemente a Constituição.
Para um militar hoje na reforma, como é que vê o tratamento dado aos militares nesta altura? E a importância que lhe é dada? É evidente que num período de guerra os militares têm uma importância especial. Quando os povos vivem em situações de paz, tendem a esquecer a importância dos militares e nivelam os militares por um cidadão como outro qualquer. Portanto, eu, como oficial de Marinha, por vezes, gostava de ver como nos acontecia a nós nos Açores, quando estive lá numa comissão num patrulha, que é um navio pequenito com 50 metros de comprimento, e não havia helicópteros, nem havia nenhum meio de chegar às ilhas. Quando havia necessidade de evacuar um doente que estava, por exemplo, nas Flores, e nós tínhamos que sair, tivesse o mar que estivesse, como é que as pessoas acham que nós somos funcionários públicos ou podemos ser tratados como outra pessoa qualquer, quando apanhávamos um temporal brutal para ir buscar uma pessoa que estava em risco, trazíamos-lo para o hospital, sem horários, sem um regime especial, sem poder comer, porque quando o mar estava assim só comíamos bacalhau seco e latas de pêssego e coisas condensadas, leite condensado, de maneira que os militares são uma classe à parte. São portugueses, querem ser portugueses, não querem ter um tratamento diferenciado, mas têm a condição militar, exige que sejam tratados de outra maneira, em certas condições. Por vezes as pessoas tendem a subestimar os militares e muitos também ficaram traumatizados pela ação dos militares do 25 de Abril. Portanto, eu espero que as pessoas se acalmem, que as coisas corram bem e que se entenda que os militares dos três ramos têm uma importância fundamental para o país. Porque, por vezes, investimentos que são feitos são criticados, mas se algum dia as coisas correm mal ou se aparece alguma força exterior a atacar o país, depois temos que estar preparados. Não é? Temos que estar preparados. 42 anos passados sobre aquela madrugada, como é que vê o país nos dias de hoje? Quer dizer, sabe que as democracias têm altos e baixos e nós estamos sujeitos ao escrutínio popular. Portanto, em função daquilo que foram as eleições, nós tentámos, com a Revolução do 25 de Abril, o pêndulo fosse o mais para a esquerda possível, sabendo que possivelmente iria haver um retorno pelas regras normais das leis do pêndulo. Simplesmente, por exemplo, este último governo, as coisas foram demais para a direita. Com o neoliberalismo e com estas situações que foram criadas e com a conivência do Presidente da República com o anterior governo, criaram situações que foram muito prejudiciais para o povo português. Mas resultaram de uma votação livre e democrática e esperemos que nos dias de hoje, também é resultado de eleições, quer com o novo Presidente da República, quer com o novo Governo e um suporte parlamentar que existe, as coisas possam correr melhor. Mas nós notamos que, desde a União Europeia às forças mais reacionárias, que o combate, desde logo, se torna muito duro. E vamos ver o que é que se consegue fazer para o futuro. A viragem à esquerda interna cria obstáculos na parte externa? Eu julgo que sim, porque neste momento a União Europeia está a ser dirigida por representantes de governos muito à direita ou até da extrema-direita. Portanto, um governo deste tipo e com este apoio parlamentar é evidente que não só não interessa, como pode ser um mau exemplo para a Europa. E, portanto, as pressões que se fazem sentir são enormes. E vivemos hoje em dia também com grandes problemas da banca internacional, que são escamoteados, porque nós sabemos que grandes bancos, desde o princípio do ano, tiveram perdas enormes. E toda essa situação bancária vai refletir em Portugal, porque há a convicção que se fizerem grandes conglomerados, bancos muito grandes, é mais difícil que eles possam ter um colapso devido à tal situação que eles chamam do efeito sistémico. E, portanto, Portugal está também numa fase em que alguns bancos são privatizados e vendidos ao estrangeiro, nessa perspectiva, o que nos limita a nossa capacidade de tomar decisão e de impedir que fluxos de dinheiro vão para o estrangeiro, e também afeta a nossa soberania nacional.
Portanto, não há dúvida que vivemos num momento bastante complexo e que é preciso as pessoas não perderem de vista a situação, terem paciência, sagacidade e inteligência política para sobreviver ao que está a passar. O apagamento da produção nacional também traz maiores dificuldades ainda ao país, não é? É evidente, porque o país precisa de investimento interno e externo. A situação dos bancos e a situação internacional, ao denegrir muitas das coisas que estão a passar em Portugal, tendem a fazer diminuir o investimento que é necessário para o arranque da nossa economia. Porque temos que resolver um drama português que é o desemprego, temos que pôr as indústrias a trabalhar, temos que resolver as dívidas que tem a parte civil, e julgo que a importância que têm os bancos e o financiamento é muito grande. E convencer as pessoas que há um bom ambiente para investir e para o desenvolvimento. Senhor Capitão, para quem lutou pela liberdade, nos tempos de hoje, vivemos em liberdade ou num outro tipo de ditadura? Não, eu não acredito que vivamos num outro tipo de ditadura. Vivemos num outro tipo de liberdade, porque nós percebemos claramente que houve uma tomada da comunicação social que faz uma campanha permanente contra este governo. Vemos a situação que se passa ao nível dos financiamentos e da gestão do dinheiro para Portugal. Portanto, não há uma ditadura, mas há uma certa limitação, embora, evidentemente, em termos eleitorais e em termos da vida parlamentar, somos uma democracia perfeitamente instituída. E não há problema nesse sentido. Agora, há os bons e há os maus. E hoje em dia tende-se a fazer um processo manicaísta, que há uma esquerda gastadora, irresponsável e que não tem capacidade para estar no governo, e uma direita bem comportada, responsável e muito boa gestora. Portanto, essa ideia é permanentemente insuflada por todo o lado e principalmente na comunicação social. Portanto, há que provar que a esquerda também é capaz de governar e de levar o país a bom porto. E como é que vê esta união entre governo e novo Presidente da República? Não há uma união, faz parte de um relacionamento normal em democracia, que o Presidente da República seja informado e acompanhe a ação do governo. Portanto, qualquer presidente que seja inteligente percebe que precisa de apoiar um governo para que Portugal cresça e para que Portugal se desenvolva. Não faz sentido que haja um presidente que se alie a uma força parlamentar, a uma força política, e que faça apenas aquilo que esse partido pretende. Portanto, nós tivemos um presidente anterior que via uma espécie de formação ideológica ao nosso povo, mais do que uma questão de classe. Portanto, não precisamos de presidentes que tenham uma concepção do povo diferente daquela que o povo merece. Portanto, eu creio que aquilo que for feito em conjunto, e o Presidente da República tem uma função fiscalizadora importante, é evidente que, se entender que o Governo não está a ir por um bom caminho, tem a obrigação, e faz parte das suas funções, pôr isso a nu, não é? Nestes primeiros tempos em Belém, nota-se que são dois polos antagónicos, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, com certeza, aparentemente, embora sejam oriundos da mesma área ideológica, a diferença é abissal, porque sabe que para desenvolver qualquer atividade, a cultura e a clareza mental é muito importante. E quando uma pessoa é inteligente e tem capacidade de se ligar às pessoas, é muito diferente de uma pessoa que se refugia em Belém e que tem uma óbvia e evidente falta de cultura e de capacidade de comunicação. Os membros de soberania também não, têm de ser mais um membro do povo e não se aliar dele, não? Exatamente. Portanto, não se pode governar contra o povo. Sempre foi assim. Mas também não se pode ir na onda de fazer o que o povo quer. Porque muitas vezes as exigências ultrapassam as capacidades de as conseguir realizar. Portanto, por isso eu digo que vivemos numa situação em que há que haver paciência, inteligência e esperança. Porque nós não podemos desenhar o futuro se não tivermos esperança e convicção que estamos no caminho certo. E como é que o Sr. Capitão vê o futuro do nosso país?
eu só posso ver o futuro do nosso país como um país livre, independente, soberano. É um país em que tem um povo corajoso, que tem passado por muitas dificuldades, e espero que se desenvolva o emprego, continue a haver o Serviço Nacional de Saúde, que a Segurança Social e todos os mecanismos que existem para salvaguardar aqueles que têm piores condições se mantenha, e que seja um povo e um governo que se reveja na nossa Constituição. Eu volto a dizer que faz 40 anos sob a promulgação da Constituição, que é um documento fundamental. Seria muito bom que aquilo que lá consta conseguisse ser mantido. Senhor Capitão, estamos a encerrar a nossa conversa. Novos livros em perspectiva, novas ações da associação que preside? Sim, nós estamos a pensar fazer, ao nível da associação, um livro que é a continuação, mas no inverso, das conquistas da Revolução. Nós fizemos as conquistas ao longo dos vários governos, praticamente do governo Vasconcelos, embora tivesse havido ainda alguns progressos em 76, mas a partir dessa altura começou a haver uma regressão nos decretos de lei, porque em vez de haver coisas no sentido progressista, começou a haver coisas a limitar aquilo que foram conquistas dessa época. E nós estamos a fazer uma coletânea de tudo o que nos levou à situação em que estamos hoje, por um lado. E por outro lado, estamos a fazer um livro de inéditos do General Vasconcelos, que foram documentos que nunca foram publicados e não foram conhecidos, e que nós temos alguns, quer por nossa são nossos devido à proximidade que tínhamos com o General Vasconcelos, outros são ofertas de pessoas que se reconheciam no General e que nos têm enviado. Portanto, neste momento é o que nós pretendemos fazer para o ano 2016 ainda. Senhor Capitão, se houver, por exemplo, escolas que nos estejam a ouvir e outras agremiações que queiram sessões com a associação para falar sobre este tema, de que forma é que podem chegar à associação? Podem chegar, para já, nós estamos sempre dispostos e disponíveis a ir a qualquer escola. É o que fazemos sempre. Infelizmente, a tendência é para as coisas se concentrarem em abril, porque há o 25 de abril, mas nós estamos sempre dispostos. Nós temos um mail, temos um endereço, temos vários meios onde as pessoas, se pretenderem chegar à Associação Conquistas da Revolução, podem fazer. Basta ir à procurar na internet, Associação Conquistas da Revolução. Exatamente. Senhor Capitão, resta-me agradecer-lhe a sua presença na Horizonte FM. Foi um gosto estar consigo nesta hora de emissão e falarmos deste tema que é tão caro ao povo português. Muito obrigado, eu é que agradeço e espero que as minhas palavras tenham sido inspiradoras. Foi assim a conversa com Manuel Bacelar Begonha, é capitão de mar e guerra na Reforma, foi um dos homens de 25 de abril de 1974, por esta altura a comemorar 42 anos.